O Nuno Moreira é um ponta esquerda destro, que isso por si só já ajuda a entender um pouco do posicionamento dele. A gente vai ver ele muito mais saindo de fora pra dentro, justamente para procurar esse passe de direita até a finalização de média distância, do que ele sendo um ponta que procura linha de fundo, que procura um contra um ou atacar as costas da defesa. E ainda que ele tenha algumas situações de giro, de um bom domínio ou um drible em condução, certamente o drible não é o grande ponto forte dele, o que ajuda a provar que ele não é o pontinha do 1 contra 1. Na média, nessa temporada do Campeonato Português pelo Casa Pia, ele teve um drible por jogo. Por outro lado, a gente vê um jogador com média de 38 ações com bola por jogo, um número razoavelmente bom para um ponta, principalmente se a gente entender que o ponta de beirado, o ponta que procura linha de fundo, vai participar menos do jogo, ter menos ações com bola, o que ajuda a reforçar que esse jogador que joga por dentro. E até efeito de comparação, essas mesmas 38 ações com bola por jogo é o mesmo número que o Coutinho teve na temporada no futebol brasileiro, o que ajuda a reforçar a ideia que ele é muito mais um ponta colaborativo do que de conclusão. E justamente por essas particularidades de posicionamento, o Nuno Moreira se aproxima até mais de ser um meia do que um ponta. E a visão de jogo dele foi algo que me chamou a atenção. Gosta de procurar passe na profundidade, em especial entre os intervalos dos jogadores, entre lateral e zagueiro. Esse passe na profundidade para um lateral, para um outro ponta, para um centroavante receber no espaço para concluir. Papel que ele não costuma fazer tanto. E se a gente olha para esse trabalho dele recente no Casa Pia, um cara que foi muito colaborador dele foi o lateral esquerdo. Justamente por ele fazer esse papel de fora para dentro, quem vai atacar o espaço, quem vai receber na profundidade é o lateral, como se um fosse o arco e o outro a flecha. Ponto muito interessante quando a gente olha pro elenco do Vasco, que tem como uma das principais valências essas ultrapassagens, essa pisada no último terço do Lucas Piton. Então já dá pra gente imaginar um pouco essa dobradinha. E é legal a gente falar desses jogadores que estão fora do radar, porque realmente tem muito pouca gente que assistiu. E vocês sabem, quando eu paro pra trazer uma análise pra vocês, é porque eu me debrucei sobre muito material desse jogador. Então pra dar aquela moral, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que esse ano a gente promete acompanhar de perto a trajetória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ah, e ativa a notificação pra não ficar de fora de nenhum dos próximos vídeos. Mas voltando a falar de Nuno Moreira. Agora, apesar do Nuno Moreira ser um cara criativo, que gosta de dar esse passe na profundidade, quando a gente olha um pouco pelo lado técnico, eu confesso que eu me decepcionei um pouco. E os números ajudam a gente a entender um pouquinho por quê. Falando de um ponta, mas que é praticamente um meia, 78% de aproveitamento nos passes me pareceu um número razoavelmente baixo. Muitas vezes tem a visão de jogo correta para procurar a bola na linha de fundo, para dar o passe num jogador de ultrapassagem, mas nem sempre a execução sai perfeita. Agora, se a gente olha pro número de passes certos, só no último terço esse número cai ainda mais, 67% de acerto. E assim, é normal que nessa região a assertividade de passes não seja lá muito alta. Afinal de contas, é a região mais bem protegida e muito mais visada. Agora, 67% me pareceu um número um pouco baixo. Pra você ter de referência, de novo, comparando com o Coutinho, na temporada passada ele teve 76% de assertividade nessa mesma região. O Felipe Anderson do Palmeiras, que muitas vezes fez também esse mesmo movimento de sair de fora pra dentro para liberar o espaço pro lateral, teve 69% de aproveitamento de passes no último terço, o que não convenceu muito a torcida palmeirense. Eu vejo no Nuno como se ele apurasse muito bem o momento de soltar o passe, tem a visão de jogo, mas nem sempre. Acho que falta um refino mais, falta ser mais trabalhado nesse sentido. E isso é um ponto que me chama atenção, porque aqui a gente tá falando de um jogador já de 25 anos. Um jogador que teve uma passagem pela categoria de base do esporte, mas que na hora de subir, de se profissionalizar, de maturar, teve uma maturação tardia, tá começando a se destacar mais agora, e a gente tá falando justamente da melhor temporada do Nuno Moreira nessa temporada 24-25. E justamente por a gente falar que ele é mais meia do que ponta, joga mais por dentro do que por fora, joga mais baixo do que pisando na área, você deve imaginar lá que ele também não é um grande finalizador, e você não tá completamente errado. A maior parte das finalizações do Nuno Moreira vão ser finalizações de média distância, ou seja, com a chance menor de gol. Ainda assim, ele tem 5 gols nessa temporada, mesmo com só 3 gols esperados. Não vou dizer também que ele é um jogador que finaliza mal. Esse corte dele pra dentro pra bater de média distância fez algumas boas vítimas. Marcou gol no Benfica, no Santa Clara, no Braga, no Rio Ave, no Moreirense, mas eu posso dizer que o ponto forte dele tá na criatividade mesmo. Ao mesmo tempo, voltando lá atrás, quando eu falei sobre as 38 ações com bola por jogo, ele é um jogador que gosta de se apresentar. Comparando por posição e por função, se apresenta até mais do que o Felipe Anderson, que eu já citei aqui no vídeo. Teve um número próximo ali de ações com bola do Coutinho na temporada passada, que muitas vezes fez esse papel de fora pra dentro, mas um número muito inferior, por exemplo, do Thiago Almada, mas que também é natural. A gente tá falando de um dos principais jogadores do último Campeonato Brasileiro, que teve muita colaboração e muita participação pro jogo do Botafogo acontecer. O problema pra mim do Nuno Moreira é que muitas vezes quando ele baixa pra oferecer esse apoio, pra ser esse jogador que vai ajudar a destravar a saída de bola, a gente viu alguns toques interessantes, passe de calcanhar, atrai, ajuda o time a progredir, de fato, mas em alguns momentos baixa e solta aquele passe improdutivo. Passe vem do zagueiro, domina, recebe de costas, devolve, recebe de novo, devolve de novo, nada que ajude a criar tantas dinâmicas ofensivas assim. Falando assim, parece que é um jogador que nem vai agregar tanto ao time do Vasco, mas eu acho que pode ser uma contratação interessante por um simples fato. Quando a gente olha hoje pra composição de elenco do Vasco, a gente olha pra ponta esquerda, a gente vê uma deficiência de características. A gente vai olhar, por exemplo, pro David, que é um jogador
que tem mais qualidade de chegar na linha de fundo, uma média de dribles mais alto, muitas vezes mais pisada na área, quase que como segundo atacante, e não tem um jogador tão criativo pra jogar por ali, justamente pra abrir o espaço, pra abrir o corredor pro Piton ser o protagonista por ali. Nesse sentido, eu acho que o Vasco acertou, querendo diversificar as possibilidades e indo num nome não tão óbvio no mercado, principalmente numa janela tão cara, tão super valorizada, 3,8 milhões de euros, o que vai dar ali na casa dos 20 milhões de reais, não é um valor tão proibitivo assim. Então assim, tendo visto o custo de oportunidade, o que daria pra gastar pra trazer outro jogador, eu achei uma aposta válida. E quando a gente olha para as características, e assim eu digo pelas características, não pela qualidade, pelo amor de Deus, vai ser um jogador parecido com o que o Coutinho já foi na carreira. Um jogador que vai jogar de fora pra dentro, que não é um ponta de 1 contra 1, que muitas vezes vai ter o drible mais na progressão, que vai finalizar mais de média distância, que vai ser quase um segundo camisa 10 no time. Agora, o contraponto que certamente eu trago é que a gente tá falando de um jogador de 25 anos com uma maturação tardia, como eu já comentei. Claro, ainda tem possibilidade de se desenvolver, mas a gente tá falando de que talvez seja a primeira grande temporada que ele vem se destacando assim no futebol português. O que por um lado é bom, o Vasco tá trazendo um jogador no auge, mas por outro a gente vê que o teto dele talvez não seja tão alto assim pro futebol brasileiro. Por esse vídeo acho que deu pra conhecer mais do Nuno Moreira, e aqui eu quero te fazer um convite pra você mandar naquele seu grupo de amigos vascaínos no WhatsApp pra que a galera também possa conhecer o novo reforço do time.